Ele tem 28 anos, é flamenguista e é cria de Santo Antônio. Tá fazendo faculdade de História e foi o vereador mais votado de Paraíba do Sul no ano de 2020. Hoje eu recebo Léo Correia. Seja bem-vindo! Oi, Fernandinho, tudo bem? Tô Obrigado bem, aí pelo muito convite. feliz pela sua presença. Eu também, muito feliz por você estar iniciando isso aqui, realizando todo esse trabalho, né? Obrigado. Você sabe o quanto eu sou seu fã, né? Obrigado, Quanto eu te acompanho. também sou seu fã. Desde quando você fez o papel do elefante, eu te Gente, admiro cada vez mais. começou. Mas vamos lá, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like aí e segue as nossas redes sociais. E quero agradecer de todo o coração as pessoas, aos parceiros, as marcas que acreditam em mim no meu projeto. Gourmet, Pizzaria e Restaurante, muito obrigado por acreditar e confiar no meu projeto. Quero agradecer também Hidrovita, muito obrigado aí por estar acreditando mais uma vez no nosso projeto. E Oficina do Celular também, essa loja de celular que fica em frente à Praça Garcia, quebrou aí seu celular, sua tela, quer uma película, capinha, carregador, vai na Oficina do Celular. Show, o melhor preço da cidade. E aí, Léo, muito obrigado. Aceita um café, uma cerveja, um chá? Não tem. Ofereci só por Nem café? Não, Café, água. Água, café melhor bebida que tem é água. Brinda aí, bebe pra gente começar. Verdade. Mas o cafezinho? Léo, me responde uma coisa. Uhum. Como que a política entrou na sua vida? De que forma, assim, como é que foi que você falou assim, esse assunto aqui me interessa, deixa eu falar um pouquinho disso. O Fernandinho foi muito novo, né? Você me conhece desde novo, conhece minha família, sabe que eu tenho uma irmã gêmea, né? Então eu me lembro assim, e ela é prova viva, graças a Deus disso, que a gente muito novo, muito cedo, falando sobre política, sobre a realidade. A minha irmã, para quem não sabe, né, apesar de sermos gêmeos, ela é totalmente diferente e pensa diferente de mim. A minha irmã é Fluminense, eu sou Flamengo, ela é Vasco, eu sou Flamengo. Então, isso na política também, né? Então, desde novo, eu e ela discutimos muito cedo, sabe? E eu sempre me questionei muito, Fernandinho, e eu já falei isso várias vezes na rádio, já falei isso com o Sandro Batista, já falei isso em outras oportunidades. Acho que até com você, na cama com o Fernandinho, né? Naquele seu quadro programa que você tinha, né? Sobre isso. Eu sempre me questionei muito, e eu gosto de falar isso para as pessoas, porque parece que as pessoas acham isso normal. A existência da extrema e grandiosa que afeta a vida das pessoas, que é a pobreza. Ele existe mesmo, sabe? E tem pessoas todos os dias acordando sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter uma expectativa de futuro, sem ter um mínimo que aquilo que você tem, que eu tenho, que quem está nos ouvindo, eu espero que tenha também. E isso é normalizado, sabe? Virou parte da nossa cultura. A sociedade brasileira, mundial, né? Olha para essa realidade e acha a existência da pobreza e pessoas vivendo em situação de extrema pobreza como um processo natural da vida, né? Como se cada um tivesse que encarar a sua realidade, seus desafios e superar isso como se fosse natural. Eu acho isso errado, né? Eu não consigo me ver na posição de naturalizar e normalizar isso, né? Eu acho que quem não tem condição passa perrengues muito grandes, né? Que afeta muito a sua vida social, psicológica, né? E isso acho que a gente tem que mudar. Eu acho que a política é um instrumento de mudança real disso, né? Tem que ser pauta dos políticos mudar a vida das pessoas. Então foi pensando, refletindo, estudando que a política começou a entrar na sua vida. Se incomodando, né? Eu costumo falar assim, indignando, né? Com a existência dessa realidade. Sim. Que é a grande realidade do Brasil, né? Historicamente falando, né? Bacana. Léo, o que foi ser vereador para você nesses 4 anos? Como que você levou essa função? Fernandinho, é diferente, muito mais difícil do que parece, né? Eu vim do comércio, né? Você me conhece, não vou ficar falando isso toda hora. Mas você sabe, né? Eu sempre fui estudante, sempre gostei de política, eu acampei em Brasília já 2, 3 vezes, né? Eu ia para o estado, para a capital do Rio de Janeiro, né? Para a capital do estado, na cidade do Rio de Janeiro, cobrar protesto, manifestações. Isso, e em Paraíba do Sul também, eu já fui na Câmara de Vereadores com 17 anos, meus amigos Pedro, Zé, né, que hoje fazem parte da minha equipe. Então, assim, a nossa caminhada já é histórica, né? Não é de agora, né? Eu não faço política hoje, eu não faço política nem há 4 anos atrás. Eu faço política há 8, 9 anos atrás, né? Desde quando eu tinha, sei lá, 16 anos de idade, tentando ser presente no Grêmio Estudantil. Então, a política na minha vida é uma caminhada, né? Então, eu tinha uma realidade, um conhecimento de uma política militância, né? De jovem, né? De estudante, de partidária. Então, quando eu ganhei uma eleição, eu percebi que a política tem um outro lado também, que é o lado de fazer a política acontecer, né? Das conversas, dos diálogos, né? De você lidar com a população, de você ser cobrado o tempo todo. É meio que assim, Fernandinho. Hoje você trabalha para quem? Você trabalha onde hoje? Hoje eu trabalho para mim mesmo. Então você é um privilegiado, né? Você é um patrão, né? Não exatamente, mas também é muito corre sacanagem, também. Eu sei sua correria, eu tô brincando. Mas imagina que você tem um patrão. Sim. Né? Então você ter um patrão, Lívia, o Fernandinho hoje é meio que seu chefe. Vamos dar um exemplo aqui, vocês são parceiros, o Fernandinho é seu patrão.
É o André, então. Em volta aqui tem vários bastidores, É muita gente aqui. Tem vários espectadores aqui. É o André, né? O André é o chefe. Então você tem que trabalhar pro André. Você sabe o que ele quer, você sabe o que o André quer. Sim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando você tem um patrão, você sabe que uma pessoa quer com muita facilidade. O diálogo é muito mais rápido, é olho no olho. Sim. Quando você é político, você tem 42, 45 mil patrões, 45 mil pessoas que querem uma coisa diferente da outra. Você está a serviço daquelas pessoas. Exatamente. Então você vai num bairro tal, aquela pessoa tem uma demanda de acordo com a necessidade daquele bairro. Sim. Que é uma realidade muito diferente de um outro bairro. Sim. De uma outra pessoa Sim. que pensa diferente, vive um universo diferente e entende a política de uma forma diferente. Sim. E ela também quer que você se posicione de um outro jeito. Então você precisa administrar esse conflito de ideias o tempo todo e tentar agradar todo mundo. Eu não consigo, eu tentei, tá? Isso me frustrou muito, não dá. O que tem que tentar fazer é amenizar um pouco, dialogar com as pessoas e mostrar para ela que você quer muito que as coisas deem certo. Sim. Que vontade não te falta, mas que não depende só de você. Então entrar na política, Fernandinho, é passar de um lado como espectador e entender como é difícil você lidar com todas essas dificuldades, diferenças de ideias dentro da política, né? E isso envolve muita coisa. Desde aquela lâmpada que o vizinho pede, até uma vaga na creche que uma pessoa depende. Então ser vereador é pegar a demanda mais básica que existe, que às vezes é supérflua para um morador do centro da cidade, que não vive a dificuldade de infraestrutura, né? De talvez uma zona rural. Uma zona rural que vive uma situação de que quando chove, ninguém entra e ninguém sai no bairro. Então você vê comerciantes se prejudicando, você vê a saúde não chega, a Kombi da escola não vai chegar, então a pessoa não tem educação. Então ali você está ferindo o direito à educação, que é garantido por constitucional, né? Então assim, é garantido na Constituição. Então assim, Fernandinho, é lidar com tudo isso e saber administrar, conversar com as pessoas e tentar explicar para elas que eu não vou resolver tudo, né? E talvez, não sei se isso foi um desafio para você, Paraíba do Sul, talvez outras cidades pequenas também no interior, não sei se foi um desafio para você. A gente tem uma cultura, né, de que qual é a função do vereador? Me dar um saco de cimento, pagar o colete do meu time de futebol, ajudar e não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, talvez você teve que ir um desafio nessa cultura de, peraí, deixa eu tentar passar aqui aos poucos, que minha função como vereador é fiscalizar, é lei, é projeto. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, posso falar. Então, Fernandinho, tem até uma história assim legal que eu posso contar aqui, né? Eu sei que o tempo é curto, mas eu vou tentar enxugar ao máximo. Assim que eu ganhei a eleição, uma moça que me ajudou muito, uma pessoa muito querida, sabe? Uma pessoa assim, humilde de conhecimento, né? Ela é uma maravilhosa pessoa, um coração enorme. Ela me ajudou muito e ela estava assim, dando uma volta no centro e foi me ver, me dar um abraço na câmara, né? Aquele carinho que é muito gostoso de receber. E ela me ligou e falou, Léo, eu tô aqui te procurando. Cadê você? Você tá por onde? Eu falei, eu tô aqui no meu gabinete, vem cá. Aí ela, onde que é o seu gabinete? Eu tô aqui no pátio, não tô achando. Onde é? Falei, não, então peraí que eu vou no pátio buscar. Então eu fui no pátio buscar ela. E ela não estava lá no pátio. Eu falei, olha, mas se você não está aqui no pátio, cadê você? Que lugar você está? Aí ela, então eu vou aqui para frente e ver se eu te encontro. Eu falei, beleza, eu vou lá para frente também. Aí eu saí na câmera, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu não achei ela. Eu falei, que lugar você está, meu amor? Seja mais clara. Aí ela, eu estou em frente à prefeitura. Não é aqui que você fica? Entendeu? Então assim, eu fui, óbvio, muito educado, né? Não é culpa dela, né? O Brasil, historicamente, é construído dessa forma, né? A gente negou o conhecimento das pessoas sobre política, né? Então, está na hora da gente começar a fornecer, senão a gente não vai mudar a realidade, né? Então, eu peguei e expliquei para ela com muito carinho. Eu falei, não, olha só, aí quem fica é a prefeita. Né? Eu sou o Poder Legislativo, eu fico aqui na Câmara de Vereadores. Então, aquele foi só o início. Isso aconteceu várias vezes, de formas diferentes, né? As pessoas sempre confundiram qual é a função clara de cada político, de cada função, né? De cada vereador, de cada cargo que se exerce. Então, assim, Fernandinho, uma análise que eu quero provocar a você e a quem está me escutando em casa. Se você, eleitor, não tem com muita clareza ou com uma clareza suficiente para entender qual é a função de cada cargo, como você vai avaliar a atuação de cada cargo? Exatamente. Se você não sabe qual é a função clara de um vereador, como você vai analisar quem é bom e quem é ruim? Entendeu? Então essas narrativas elas ficam voando, né? E a gente tem que tentar ao mesmo tempo cativar as pessoas e tentar explicar para elas como que é e a realidade de cada lugar, de cada coisa, de cada função. É um desafio enorme, enorme. E tem que ter muito poder de convencimento, muita disposição de apanhar, de tomar esporro, de tomar puxão de orelha e saber lidar com isso tudo. Então assim, emocionalmente, amigo, é muito difícil, não é fácil não, tá? Eu sei. Eu já fiquei frustrado várias vezes, no começo então fiquei muito. Hoje eu já aprendi a lidar com isso. Hoje eu sei que eu vou ouvir isso, entendeu? Sim. E eu também entendo hoje, Fernandinho, que não é uma coisa voltada para mim, mas sim a função. Quem for político hoje vai passar por isso. Não adianta. Você quer ser político hoje? Tenha disposição de aguentar os puxões de orelhas históricos que todo político sempre ouviu. E não agradar todo mundo, né? Porque é complicado, não é só sobre isso. Então eu costumo até falar, para encerrar esse assunto,
que o Léo Corrêa de hoje não é o mesmo Léo Corrêa de 4 anos atrás. O de 4 anos atrás sentiu muito isso, né? E é normal, é o processo do amadurecimento, do crescimento dentro da política, né? Sim. Hoje eu já sei lidar melhor com isso, entendeu? Então hoje eu consigo lidar e sobreviver em relação a isso. Que bom. E, Fernandinho, então assim, historicamente o Brasil não forneceu conhecimento político, explicou pouco às pessoas, não ensinou nas escolas. A gente sabe por quê disso, né? Tinha que ensinar nas escolas, né? Tinha que ser mais... Política e gestão financeira, porque eu saí da escola e agora? Como é que... Porque eu criei minha independência financeira muito cedo, só que eu não sabia administrar meu dinheiro. E uma coisa curiosa sobre isso é que eu não tenho cartão de crédito porque eu nunca consegui me educar a ponto de comprar algo que eu vou ter que pagar todos os meses. Então eu acho que política e educação financeira tinha que ensinar nas escolas. Sim, sim. Seria muito importante. Sim, a escola tem seu espaço realmente de crescimento, né? Sim. E não existe futuro, não existe crescimento que não passe pela discussão política, né? Porque a política é o resultado disso. Exatamente. Né? E através de uma boa política a gente vai ter bons resultados que vão, né, nos gerar crescimento. Exatamente. Né? Léo, você teve uma votação muito expressiva e foi a primeira vez que você veio como candidato a vereador. 966 votos? Isso, 966. Pois é, você foi muito bem votado. Você esperava, você se surpreendeu? Como que foi isso pra você? Ah, Fernandinho, não esperava não, né? Você esperava isso? Não sei. Eu tinha certeza de que você entraria, mas quando foi minha mãe que me deu a notícia. Eu tava viajando, onde eu tava não pegava a área. Quando eu cheguei em casa com o celular descarregado, minha mãe falou assim, Léo, ela gritou da janela, o Léo ganhou. Aí eu falei assim, mentira. Aí eu subi correndo, aí fui entrar na internet pra ver, né, e tal, o pessoal falando. Aí eu, caraca, foi o mais votado. Fiquei um pouco surpreso, sim. Todo mundo, né? Eu confesso pra você que, assim, é muito difícil, né, ganhar uma eleição de vereador. Porque são muito candidatos, Fernandinho. Sim. A gente teve, acho que na última 220, se eu não me engano. Eu posso estar errado, mas foi nessa faixa, assim. Então, assim, sempre tem um primo, um vizinho, um amigo, um melhor amigo, um namorado, um ex, um parente. E como que você chega na casa de uma pessoa e fala assim, vota em mim? Sendo que o pai da pessoa é candidato. Ela pode te adorar suas ideias, é o pai dela. Né? E eu vou incentivar, vota no seu pai, não tem jeito, é o seu pai. Você tem que acreditar no seu pai, né? Então, assim, é muito difícil você ganhar uma eleição de vereador e ser o mais votado é mais difícil ainda, né? Então, eu senti a minha campanha, né? Eu comecei de uma forma, quando deu a largada, né? Período eleitoral, começou. Eu comecei. E eu senti que durante os 45 dias, ela foi crescendo muito, entendeu? Sim. Eu andava na rua e as pessoas me paravam, vou votar em você, vou votar em você. Então, isso começou a me despertar um sinal. Poxa, vai dar bom, a gente vai ganhar a eleição. Agora, ter 966 votos, cara, eu acho... Não é nem meu melhor sonho. Eu imaginei no máximo 650. Ficou muito feliz quando recebeu a notícia? Imagina como se fosse 966 pessoas te abraçando ao mesmo tempo. Sim. E ao mesmo tempo... Você teve essa sensação? É muito próximo disso, né? Muito e muito bacana. Forte, né? E você andar na rua e ouvir as pessoas, eu votei em você. Parabéns, isso foi fruto do seu trabalho, do trabalho da sua equipe, que conseguiram conquistar. Sim. Um grupo de pessoas muito bacana, me ajudaram muito, né? Eu reconheço isso. E esse ano, vamos bater essa meta de novo? Fernandinho, eu gosto de ser muito pé no chão. Né, e de não falar que quero, porque fica parecendo assim que a gente é um pouco soberbo, né? Eu quero muito me superar, né? Não superar ninguém, não ser melhor do que ninguém. No seu trabalho mesmo. Eu quero me superar. Eu quero ir conversar com pessoas que eu não consegui. Eu quero superar desafios pessoais meus, de ser tímido na última eleição, de ter medo de falar com alguém. Né, melhorou bastante. Hoje eu me sinto muito mais confiante, né? E hoje eu acho que eu domino muito mais os assuntos da cidade. Na última eleição, né, eu estudei as pautas, então eu tinha uma noção por cima, né, superficial. Sim. Hoje eu vivenciei, discuti e presenciei os problemas, né? Então eu me sinto mais preparado de todas as formas. Tecnicamente, emocionalmente, sabe? Eu acho que a bagagem política faz muito bem pro político, né? Bacana. Entrou na Câmara, sentou na cadeira, tava lá a plaquinha com o teu nome... enfim, hora de começar a trabalhar, né? Fala pra mim, qual trabalho você mais se orgulha de ter feito nesses 4 anos? Projeto, lei, me fala alguma coisa aí que você acha que foi bacana, que você falou assim, poxa, isso aqui foi legal. Ô Fernandinho, a gente tem muita coisa, né? E eu garanto a você que vai escutar esse nosso podcast, que de tudo que eu queria fazer, eu fiz 4, 5%. É sério, a demanda é muito grande, a vontade é maior ainda. Principalmente quem está começando na política, né? E vai aqui o meu apoio a todos que estão iniciando na política. Eu acho que essa renovação ela é necessária demais, ela é gritante na política, né? Não desmerecendo os que já tiveram uma história, um trabalho, um legado, né? Mas, de fato, quem começa com sangue nos olhos, né? Eles querem marcar, querem deixar um legado, querem mudar a vida das pessoas, e eu sinto muito isso em mim, ainda tenho muito desse gás ainda, e tenho certeza que quem está iniciando vai ter também. Então, quando eu entrei, Fernandinho, eu comecei a querer brigar por tudo. Sabe? Então é muito difícil eu te falar o melhor trabalho, porque para alguém o meu trabalho foi mais importante, para outro foi menos, mas se eu for listar para mim hoje, olha, eu acampei em Barão de Angra,
né? Quando os moradores lá iam ter que dar a volta lá em Três Rios para ter que chegar em Paraíba do Sul. E poderiam perder suas casas, né? Eu acampei em Barão de Angra, eu entrei na frente da máquina e falei, ninguém vai continuar essa obra se a empresa não recuar. E a gente conseguiu, foi uma vitória e isso marcou os moradores de Barão de Angra, né? Eu hoje tenho uns amigos lá que reconhecem muito isso, que estão fazendo parte do meu mandato, da construção do meu mandato. Então, para eles isso foi muito importante, para mim também. Porque historicamente, Fernandinho, a gente sempre escutava isso aqui na rua. Cadê os políticos de Paraíba do Sul? Ninguém vê. Cadê aquele vereador que elege sumiu? Cadê? Sempre escutou isso. Vamos falar a verdade. Não já escutou? Você já escutou isso? Então, a gente sempre escutou isso. Então, eu quis mudar isso. Eu quis dizer, olha, eu talvez não vou ser o melhor para todo mundo, porque não dá para ser o melhor para todo mundo. Mas eu vou ser atuante. Eu vou acampar aqui, eu vou subir nesse morro, eu vou nesse lugar, eu vou onde as pessoas não costumam ver vereadores. Sim. Eu vou estar lá. Sim. Entendeu? Eu vou ter compromisso e estar presente os 4 anos. Sim. Então, eu acampei em Barão de Angra. Olha, Águas da Condessa, né, com esse valor de tarifa absurdo, que é uma discussão importante para o futuro da cidade, Fernandinho. Hoje eu reconheço que a empresa, né, e eu tenho cada vez mais compreendido e sendo honesto com a empresa nesse sentido, hoje eu reconheço que a empresa trouxe um avanço tecnológico muito importante para a cidade. No sentido de abastecimento de água, fornecimento, de recuperação de tubos, de vias, né, de extensão de rede. Está fazendo um bom serviço tecnologicamente falando. Mas financeiramente falando, a empresa encareceu a água e vem com taxas de religações que façam que a vida do trabalhador, a vida da pessoa mais humilde, que é quem eu acho que a política tem que servir primeiro, né, está mais difícil ter acesso à água. Sim. Quando você cobra R$350 para religar... Meu Deus. Se você... Que para quem não sabe como é que funciona, se você fica 3 meses devendo o mínimo, que é R$70, se eu não me engano, o mínimo de água, você fica devendo 3 meses o mínimo, dá R$210. A empresa vai e corta essa água. Para você religar a água, você tem que pagar os 3 meses, mais uma multa, juros, que é por dia, por mês, que é pequeno o valor esses juros e multa. Mas aí você tem que pagar mais R$350 de uma taxa de religação. Mas a pessoa não tem o dinheiro para pagar a conta. Se ela não tem o dinheiro para pagar, como é que ela vai... Tá me entendendo? Essa é a lógica. Esse pensamento, a água, Fernandinho, ela não pode ser vista como uma mercadoria apenas. Porque quando você tira a água da vida das pessoas, você impacta todo o funcionamento de uma família. Exatamente. E o bem-estar da família, isso é bíblico, né? Tem que ser compromisso de todo mundo, sabe? Tem que ser uma bandeira de todos nós. Então, assim, esse debate com Águas da Condessa, ele tem que ser levado muito a sério. E eu quero que cada político que entra na política, na Câmara de Vereadores, o prefeito que vai vencer, entenda isso. Água e acesso à água não é mercadoria, não é brincadeira. Né? E a empresa fala que essa taxa de religação de R$350 é para punir essa pessoa que deixou de pagar. Mas quando você corta a água dessa pessoa e ela fica sem água... Ela já está sendo punida. Ela está sendo punida. Você quer maior punição do que não ter água? Você quer maior punição do que seu filho ter que escovar dente e não ter água para escovar dente? A gente tem que parar com isso, entendeu? As pessoas têm realidade de vida muito diferentes e as pessoas não param para pensar nisso, né? E eu recebo essas pessoas no meu mandato todos os dias, entendeu? E eu quero que elas vão em mim mesmo. Porque se eu não ver essa realidade, eu acho que ela não existe. Entendeu? Eu tenho que ver, eu tenho que estar de perto, tenho que entender que para mim a água pode estar muito fácil de pagar, mas para alguém não está. E esse alguém tem que ser importante para a gente. Tem que ser importante para a classe política, entendeu? Então a Águas da Condessa, por mais que tenha avançado muito tecnologicamente falando, ela tem, ao meu ver, né, criado cobranças e tarifas que, ao meu ver, tem que ser repensada. Sim. Então eu quero repensar isso, Sim. entendeu? Eu estou aqui para ver isso. Então se eu te falar assim, o melhor projeto, eu não consigo te dizer mas eu posso te dizer que nos 4 anos eu tentei sempre criar alguma coisa para atender uma expectativa de um determinado grupo, segmento, né? Eu tenho muita lei para as mulheres vítimas de violência doméstica também, né? Que eu acho que é uma coisa que me orgulha muito em Paraíba do Sul. Eu acho que dá para fazer muito mais em Paraíba do Sul. E a gente faz muito pouco, entendeu? E muita gente, às vezes, fica chateado ou se magoa quando eu me posiciono assim, criticando alguma coisa, né? Porque esse é o desafio da política, Fernandinho. Toda vez que um vereador se posiciona e cobra alguém, ele machuca ou fere alguém, né? Porque tem alguém por trás de alguma coisa, né? Tipo, Águas da Condessa, quando eu cobro eles, os funcionários ficam bravos comigo. A prefeitura, quando eu fiscalizo e cobro uma secretaria, o secretário e seus comissionados ficam bravos comigo. Então, assim... Quando você cumpre seu trabalho. Exatamente. Então, até isso é difícil, né? Mas o que a gente não pode fazer é deixar de pautar, deixar de brigar, né? Então, assim, um trabalho específico eu não sei te dizer. Mas eu sei dizer que tem muita coisa boa, que eu fico à disposição de quem quiser, tá? Me procurar, me manda mensagem, eu até acho ideal fazer isso, né? Acompanhar suas redes sociais. E me conhecer melhor, né, Fernandinho? Né? Não me conheça apenas pela boca das pessoas, né? Mas sim pelos seus olhos, seus ouvidos. Me escute, né? Fale comigo. Vai ser um prazer te receber e falar sobre isso. Bacana. Eu acho que o seu diferencial, de fato, é se colocar no lugar das pessoas, né? Eu não acompanho o trabalho de todos os vereadores. Tô morando no Rio, mas estou aqui às vezes, mas... Dos que eu acompanho, eu vejo que você tem um diferencial de fato, se colocar no lugar das pessoas.
Pelo pouco que eu te acompanho vendo ali, às vezes, na Câmara, você recebendo as pessoas, trata todo mundo igual, todo mundo tem alguma coisa que você quer ajudar, que você pode ajudar de alguma forma. Então, acho que isso é um diferencial. Primeiro passo, se colocar no lugar daquela pessoa ali. O que ele está precisando? Eu posso ou não posso atender, mas eu vou ouvi-lo. Enfim, acho que isso é um grande diferencial. E tentar fazer o máximo para atender, né? Acho que nunca se incomodar, né? Eu só cobro muito da minha equipe. Às vezes há uma pessoa ali, Fernandinho, que não é função nossa resolver uma demanda dela. Mas é uma questão de humanidade, Sim. você explicar para ela como ela vai resolver, ligar para o setor que é responsável, Sim. avisar que ela está indo lá. Sim. Então esse acolhimento eu gosto muito de fazer. Total, parabéns. Agora vamos tentar responder de uma forma mais rápida essas perguntas. Desculpa. Não, grande. é porque são perguntas um pouco... que tem respostas parecidas, tá? Me fala um ponto positivo e um ponto negativo desse atual governo de Paraíba do Sul. Um positivo que te chame a atenção e um negativo que também te chame muita atenção. Fernandinho, eu acho que assim, sendo bem sincero, acho que a gente tem que ser, né? Debate político, discussão política tem que ser feita com verdade. Sim. E a gente se empenhar ao máximo para ter transparência e verdade na nossa discussão política aqui. Vamos lá. Eu acho que esse governo, Fernandinho, é um ponto positivo. E eu acho que todo mundo vê, é notório isso, né? É um governo que se preocupa muito com a Secretaria de Obras, né? Com o cuidado das praças, né? Da limpeza, da organização, principalmente no centro. No bairro a gente não vê tanto isso, né? E isso eu falo com muita tranquilidade porque eu estou frequentando os bairros. Então, assim, você vê muito que o centro hoje ele está mais organizado que no último governo. A gente tem que ser sincero. Né? Isso o governo sabe fazer. Cuidar de uma planta, iluminar aqui o centro, colorir aqui, pintar esse espacinho. Isso esse governo faz bem. Mas só que está o problema. Ao mesmo tempo, esse é o problema do governo. Porque ele faz isso só muito bem. O resto ele não faz tão bem. Entendeu? E isso que a gente tem que deixar claro para as pessoas. Ter um bom secretário de obra, ele é capaz de fazer isso. Entendeu? Só que não pode ter um prefeito que seja o forte dele esse. Tá conseguindo entender? Claro. O que a gente precisa, acho que aí vem um ponto ruim do governo, é de um prefeito que tenha a capacidade de dialogar e conversar com todos os campos de esferas políticas. Entendeu? Eu tive uma reunião na prefeitura uma vez, quando eu levei um sindicato, né? Foi o Sindicato de Educação, os vereadores e o Poder Executivo. Em que a atual gestão, aí falando da prefeita, né? Mas não de forma pessoal, tá? Mas do cargo que ela ocupa de prefeita, eu não tenho nada contra a pessoa. Se eu ver na rua, eu cumprimento, trato bem como trato qualquer pessoa. Mas o meu dever me faz cobrar ela, né? Eu fui eleito para isso, então eu não posso deixar de fazer. Então eu tive uma reunião lá com o sindicato CEP, né? Os profissionais da educação, em que a prefeita não conseguiu várias vezes não olhar no olho do sindicato, não dialogar com eles. Sempre quem fazia a reunião, quem pautava a reunião eram os secretários. Então isso deixou para o sindicato, e eu ouvi deles, né? O quanto é difícil conversar com esse Poder Executivo. E isso eu sinto também. Eu sinto isso como vereador. E tem vários outros que sentem também. Né? E isso a gente vê a esfera política. Né? A prefeita foi em Brasília e eu não vi ela sendo recebida por um ministro. Eu fui recebido por um ministro como vereador. Sabe? E eu sou pequeno perto dela, né? No sentido político que ela representa hoje. Entendeu? Então, acho que a maior dificuldade desse governo é ter a habilidade de conseguir conversar com as pessoas, até de opinião diferente. Porque isso, na política, Fernandinho, simboliza muita coisa. Simboliza recursos, conquistas, projetos, entendeu? Na política, se você é um cara bem relacionado, se você se esforça para ser, pelo menos, porque você não vai nascer sendo bem relacionado, mas você precisa superar isso. É um desafio da política, né? E esse governo não sabe fazer isso. E eu digo até os secretários também, eles acabam acompanhando o perfil da chefe do Poder Executivo, né? De ser mais fechado, né? De não receberem, de não conversarem. Eu vou pedir uma iluminação pública para uma rua, o secretário não me responde. Eu faço requerimento como vereador pedindo informação, eu não sou respondido. Aí uma vez eu protocolei no Ministério Público pedindo uma ajuda, o MP foi e cobrou o governo, e o MP me respondeu dizendo que o governo não respondeu ao Ministério Público. Meu Deus. E eu tenho tudo isso documentado. Então, assim, é difícil demais o diálogo hoje com esse governo, entendeu? É como se fosse uma questão pessoal. Levam para esse lado, entendeu? Isso fecha muitas portas. Então, assim, por um lado a gente tem uma praça limpa, mas por outro lado a gente não tem uma creche que não foi feita porque acho que não deve ter tido recurso para isso, mas através de emendas parlamentares, através do bom relacionamento com o deputado, você consegue esse recurso. Através do bom relacionamento com o governo do Estado, você consegue esse recurso. Através do Ministério, você consegue esse recurso. Hoje, o município, se você for olhar a rede de assistência social, hoje a maioria das redes, das casas que tem o CRAS, o CRES, é tudo alugada. Então, assim, é dinheiro do município. Por que a gente não constrói uma própria? Entendeu? Então, ao mesmo tempo que o governo consegue pintar bem uma praça, ele não consegue se relacionar politicamente. E essa falta de relacionamento afeta, de fato, a cidade no crescimento, em recurso, em projetos. E quem perde é o povo com isso, né? Gente, tem que dialogar, não adianta. A Câmara tem que tentar
caminhar, pelo menos tentar caminhar junto com o governo, enfim. E assim, e você sabe, né? Todo mundo que sabe, eu fui na rádio atacado uma época, né? Eu lembro. Eu fui perseguido politicamente e na rádio me ofenderam, pessoalmente falando, né? E eu nunca deixei isso me fazer retribuir isso a ela, né? Ou a ninguém do governo. Você nunca me viu eu ofendendo o governo municipal, eu ofendendo a prefeita, ofendendo o vice de forma pessoal. Eu nunca fiz isso. Porque acho que essa é a nossa diferença, Fernandinho. Eu sei que existe um Léo pessoa, mas existe o Léo Correia político. E eu tenho que ter, apesar de jovem, né, tenho que ter a maturidade de saber separar as coisas. Total. Então eu não estou aqui para atacar ninguém nem perseguir ninguém. Então isso já faz uma diferença enorme na política, né? Continue assim. Léo, qual o problema que você acha que hoje a nossa cidade enfrenta que seria fácil de ser solucionado e não foi durante esses 4 anos? Eu acho que existem vários problemas, né? Que você acha que seria fácil de ser solucionado e não foi? Cara, Fernandinho, eu vou falar o da Águas da Condessa. Pode ser? Porque tem muita coisa, né? Então, assim, nesse que eu fui que eu mais me empenhei, né? Eu presidi a CPI da Águas da Condessa. Eu acho que eu sou o vereador que mais tem prédio ali para Águas da Condessa, né? Hoje existe um contrato da Águas da Condessa com o município. Um contrato que estabelece e regulamenta tudo isso que vem sendo feito. A cobrança antecipada de esgoto, a cobrança de taxa de religação, a cobrança de 100% do esgoto sobre a conta de água, que está deixando tudo mais caro. Isso tudo é previsto no contrato. Mas também é previsto no contrato, Fernandinho, que existe uma cláusula de revisão extraordinária, que é o momento em que a Câmara, vereadores e Águas da Condessa começa a rever e discutir a condição externa desse contrato. O governo municipal sabe disso, porque está lá, está claro isso no contrato. Eu vi, é só você pegar e ler, eu te mostro para qualquer um que quiser acompanhar também. E o governo nesses 4 anos não teve a condição, capacidade e vontade de rever isso, sabe? E sempre culpou o antigo governo por esse contrato, que de fato é culpa do antigo governo. Foi o prefeito anterior, foi a Câmara anterior que aprovou esse contrato de hoje, né? Mas existe uma condição sim de rever ele. Existe uma vontade, precisa de uma vontade política, que esse governo não teve. Enquanto isso, Fernandinho, o povo sofre, o povo sente. Enquanto isso, enquanto o governo não tem vontade de brigar por coisas que são realmente importantes, quem sofre é a população. Às vezes eu vi o governo, no começo do governo, brigando com pessoas que jogam lixo na rua. Com razão, a gente tem que ter mais organização e limpeza urbana, né? Eu vi o governo perseguindo motoboy, botando polícia para prender motoboy. Eu estava lá nesse dia que isso aconteceu. Eu vi o governo querendo taxar letreiro de comércio. Eu vi o governo botando uma placa para ofender o governador e criticar o governador, e eu não votei nesse governador, mas eu também não faço isso, porque, como eu te falei, não é assim que faz política. Então eu vi o governo se empenhando várias vezes para ser brabo e querer impor as coisas, mas com quem deve brigar? Com Águas da Condessa. E brigar no termo, né, jurídico, político, né, não pessoal, pelo amor de Deus. Com coisas sérias que vão impactar de fato a vida da população mais humilde, o governo não teve essa coragem. Então, para brigar com a população, para fazer questões que não vão dar resultado positivo, o governo teve coragem e empenho. Agora, para cuidar das pessoas de verdade, como tem que ser cuidado, da população mais humilde, esse governo não teve a mesma capacidade. Então, para mim, isso é muito grave, né? O empenho foi invertido aqui, né? Entendi. É complicado. Léo, caso você seja reeleito, né, o que é prioridade para você para o seu próximo mandato? O que você vê como prioridade aí, como uma meta que, tipo assim, isso aqui eu vou ter que executar no meu próximo mandato? Fernandinho, eu quero muito me envolver mais com a educação, sabe? Eu acho que eu não consegui fazer isso dessa vez, até pela dificuldade de relacionamento com o governo, com o antigo secretário de educação, era muito complicado, mas eu quero muito envolver nisso. Eu acho, Fernandinho, que de fato a educação é a porta de entrada, sabe? É ela que vai realmente mudar as coisas, né? O próprio Paulo Freire tinha uma frase, né, que ele dizia que não é o ser humano que muda o mundo, né? A educação muda as pessoas mudam o mundo, né? E isso é a maior verdade. É a frase simples, mas é a maior verdade de todas, né, Fernandinho? A educação hoje, ela precisa ser uma educação política, precisa ser uma educação pedagógica, mas que ensina as pessoas a questionar e pensar a sociedade que a gente vive hoje, né? Eu acho que uma coisa que me incomoda muito, e como estudante de história, Fernandinho, que poucas pessoas conhecem a história do Brasil, conhecem a história do Rio de Janeiro, conhecem a história da primeira favela do Rio de Janeiro, né? Aqui eu convido você até a estudar a Guerra de Canudos, do Antônio Conselheiro, sabe? Que para mim é uma história sensacional, porque eu não vou falar agora seria um prazer falar. A gente pode até criar um dia um quadro no podcast com o Fernandinho falando sobre a história do Brasil. É uma história interessantíssima, porque você vê uma república, né, recém ali formada, exterminando pessoas, ao mesmo tempo descumprindo com trabalhadores, e ao mesmo tempo que mata, exclui pessoas e bota... Eu amo isso da história. É fascinante. Descobrindo a história que a gente entende o presente e vai solucionar o futuro. E essa lógica tem que ser muito clara para as pessoas. Mas voltando
tentando, porque senão eu vou entrar aqui na aula, tentar ir numa aula de história, e eu peço até licença aos professores de história, que ainda não sou. Mas, ô Fernandinho, eu quero muito me voltar para a educação. Eu quero muito construir, né, e debater com o Conselho Municipal de Educação, com os profissionais de educação, porque eles precisam ser escutados, que a gente possa criar uma matéria complementar, né, uma matéria que possa realmente provocar esse debate, essa discussão, esse pensamento da política. A política, Fernandinho, ela é boa, é um instrumento de mudança. É através da política, elegendo bons políticos, que a gente vai realmente mudar a vida das pessoas, mudar de verdade. Mas para eleger boas pessoas, a gente precisa de um eleitor consciente, um eleitor que entenda quem ele é, aonde que ele vive e o porquê que ele vive nessa situação. Quando o eleitor tiver condição de fazer essa leitura da sociedade, ele vai ter autonomia e condição de fazer uma boa eleição, ter um bom voto. Boa escolha. Uma boa escolha, obrigado. Mas para isso a gente precisa de uma educação libertadora. Então eu quero muito discutir essa educação, esse modelo educacional, sabe? Quem enxergue e fica indignado com a existência da pobreza, quem enxergue e fica indignado com uma Águas da Condessa que é fruto de uma privatização de uma empresa pública que era a SEDAI, né? E essa empresa pública que foi desmontada pelo próprio governo para poder entrar numa privada e ganhar mais dinheiro em cima do povo. Tinha outras formas de fazer isso acontecer. Essa empresa não precisava estar aí nessas condições de cobrança. Poderia ser uma empresa pública, pensando no serviço mais humano, uma condição social mais humana. Sim. Mas isso é política também. Fruto de eleição, fruto de escolha da população, que sem conhecimento, sem educação, sem, né, sentir de verdade o que a política vai escolher errado. E vai sofrer, e a gente vai ficar sempre nesse ciclo. Então a gente tem que romper com isso. Tem pessoas que falam, Fernandinho, que é preciso desconstruir essa cultura da sociedade para construir algo novo. Né, com mais verdade, mais coletivo, né, questionando as desigualdades sociais que são históricas. Então, assim, para encerrar essa parte, eu quero convidar você de verdade a estudar sobre a Guerra dos Canudos, sobre Antônio Conselheiro, né, e a existência do Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Acho que, se eu não me engano, é a primeira favela do Rio de Janeiro. Fica a dica aí, gente. Sensacional. Você vai ficar assustado e revoltado com a história do Estado brasileiro, da República Brasileira, né? Mas pode continuar. Amigo, estamos terminando. Foi muito bacana te receber aqui. Fiquei muito feliz de te ouvir. Não é a primeira vez, né, que a gente faz um bate-papo, uma entrevista. Já houveram outras vezes. Sim. Então é sempre bom estar te apresentando para outras pessoas, para outros públicos, enfim. A gente vai fazer uma brincadeirinha agora, tá bem? Um bate-bola. Show. Me fala um sonho seu. Ser professor de história. Um medo. Um medo? Não ser professor de história. Uma viagem dos seus sonhos. Ah, Fernandinho, é difícil, né? Mas eu quero muito conhecer o Nordeste. Achei que ele ia falar Cuba. Não. Nordeste encantador. Conhecer o Brasil, né? O Brasil é maravilhoso, é rico demais. A gente tem que conhecer o nosso país primeiro para depois conhecer o mundo, né? Sim, total. Uma bebida. A bebida? Ah, Fernandinho, eu vou ficar com uma cervejinha. Pode ser básica, né? De todo brasileiro, né? Uma comida. Fernandinho, eu já gostei muito de estrogonofe. Acho que até falei isso no seu último bate-papo, né? Mas hoje eu tô ficando com a feijoada. Hoje é a minha preferida. Ah, bacana. O seu lugar preferido daqui de Paraíba do Sul, que você gosta muito de estar, que você se sente bem? Minha casa, né? Sua casa. Meu cantinho de estudo, né? De leitura. Um sentimento. Ah, Fernandinho. Empatia, né? Talvez, né? Importantíssimo. Importante. Defina o Léo Correia em uma palavra. Ah, Fernandinho. Carismático. Sim, é quase um mister, né? De tão simpático, né? É impossível sair na rua com o Léo, porque a cada 5 passos é um abraço. E eu gosto muito disso, tá? Desse carinho recíproco. Quem quiser me ver na rua, me dá um abraço, falar comigo. Pode não ser meu apoiador, pode não ser meu amigo, mas, por favor, eu gosto muito dessa gentileza. Gosto de trocar isso com vocês. Então, por favor, fica aí à vontade. Sim. Muito obrigado. Nada, adorei muito te receber no bate-papo com o Fernandinho. Parabéns, tá? Abrilhantando aí nosso novo projeto. E para encerrar de fato, Léo, você acha que na política a gente não deve ter inimigos? Você acha que de que forma que a gente consegue caminhar tendo opiniões opostas? Eu tenho certeza disso, né? Quem sabe, eu tenho divergência política com várias pessoas, né? A nível nacional, estadual, mas eu hoje, graças a Deus, Fernandinho, estou entendendo que isso não significa que eu tenho que odiar ninguém. Graças a Deus, hoje eu não odeio ninguém. E principalmente na política, sabe? Até aqueles que são meus adversários desse momento, eu não tenho ódio nenhum, sabe? Até às vezes aqueles que são bons demais, e até melhores do que eu tento olhar e aprender alguma coisa. Então, assim, eu estou sempre stalkeando meus adversários, conhecendo eles, para mim ver se eu posso, de fato, melhorar, crescer, se estou fazendo alguma coisa de errado. Então, assim, ódio a ninguém, não quero ter, eu posso, às vezes, ficar brabo. Mas quando falaram mal de mim na rádio, eu fiquei um pouco chateado. Óbvio. Mas o ódio não, está superado. Se eu ver na rua, abraço, tomo café, brinco. Eu acho que isso tem que ser para todo mundo na vida, né? Não só na política.
Esse é o Léo Correia, gente. Muito obrigado. Aproveita, se inscreve se você... Já era para ter se inscrito no começo do vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, segue as nossas redes sociais. E quero mais uma vez fazer um agradecimento especial ao Gourmet Pizzaria e Restaurante, fica ali no bairro de Jatobá, pertinho ali da minha casa. Quero agradecer também Hidrovita, muito obrigado pelo apoio, pelo suporte, mais uma vez também aí apoiando mais um projeto. E agradecer a Oficina do Celular, essa loja maravilhosa que tem o melhor precinho da cidade, é de um parceiro, de um amigo meu. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Faltou o café só, né? Muito obrigado. O café não tem, tem água, que é uma ótima bebida, não tem café. Tá bem? Mas vamos fazer o seguinte, quando estrear o podcast de fato na internet, a gente comemora tomando uma cerveja, um café, um vinho, pode ser cerveja, café. Eu não sou muito de beber café não, mas é isso. Sucesso, tá? Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau, gente.